Boa noite. Boa noite. Oi, Raíssa. Oi, Fabi. Boa noite. Boa noite, meus amores. Tudo bom? Oi, Ana Júlia. Ritinha. Boa noite. Mila, boa noite a todas e a todos. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Vamos esperar mais um pouquinho. Boa noite. Falta um minuto. Sejam muito bem-vindos. Vamos agora começar, né? Um tema super legal. Que a gente vê muito frequente nos consultórios. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, né? Essa é a primeira live que na verdade eu estou iniciando desde que eu comecei com o meu Instagram profissional. E para mim é um prazer estar aqui, né, apresentando esse tema tão bacana e tão importante, que é uma dúvida de muitos pais e muitas mães que a gente vê aí nos consultórios. A ideia principal desse projeto é começar com lives semanais. Então eu estou tentando começar a fazer lives semanais com temas relevantes, né, no que tange a pediatria e a maternidade, tá? A nossa live de hoje vai ser sobre intolerância à lactose. Oi, Elana. Oi, Marina. Tudo bom? O tema de hoje vai ser sobre intolerância à lactose e alergia à proteína do leite de vaca, né? A gente vai tentar tirar as dúvidas. A convidada de hoje é a doutora Ana Carla Borges. Ela é alergista, imunologista, muito minha amiga, gosto muito dela, excelente médica, e ela vai aqui nos ajudar a tirar essas dúvidas. Tá bom? Eu vou agora procurar a doutora Ana Carla, tá, gente? Esperando ela entrar aqui um pouquinho. Um momento. Oi? Oi, gente. Oi, eu acho que eu consegui. Oi, Oi, Aninha. tudo bem? Tudo bem? Quanto tempo, né, amiga? Você está me ouvindo bem? Tô sim, você Está me ouvindo? tá ouvindo sim, Ju? Todo mundo, todos os espectadores estão me ouvindo. Eu estou com fone. Tudo tranquilo? Faça um joinha, por favor. Ah, que bom. Todo mundo ouvindo bem, Ju? Oi, todo mundo ouvindo bem a gente? Ó, Ana Cláudia, boa noite. Natália, boa noite. Que Raíssa, bom. tudo bem, gente? Tu- E aí, Tudo bem? Tudo jóia, Aninha? Ana, olha só, é um prazer receber você aqui, tá? imagina. Eu fico muito feliz de poder compartilhar esse tema tão importante, né? Que a gente vê com muita frequência nos consultórios de pediatria, né? E que muitos pais têm muitas dúvidas, né? Hoje o nosso tema vai ser sobre intolerância à lactose, né? E alergia à proteína do leite de vaca. Nós vamos tentar... Oi, Ellen!
Nós vamos tentar tirar as dúvidas, vamos tentar tirar, esclarecer, né, os sinais, sintomas, diagnóstico, né, de uma forma que seja bem simplista, né, e que todo mundo entenda, né, a população entenda, tá? Ana, pode falar, pode Como falar. conversa também, né? A gente vai É, explicando aos pouquinhos, exatamente, um bate-papo, restringindo o leite quando era só a lactose e vice-versa. Então a gente está aqui exata, hoje para esclarecer bem esse assunto, né? Ver se não ficam exa, mais dúvidas sobre isso e a gente ter uma exatamente. vida com o mínimo de restrições possíveis. Exatamente, exatamente. Aninha, primeiramente, eu acho interessante a gente começar se apresentando. Eu vou me apresentar, tá? Agora, e na sequência eu vou deixar você se apresentar, tá bom? Pessoal, eu me chamo Juliana, eu sou pediatra geral, tá? Eu me formei no Tocantins, fiz minha residência médica em pediatria aqui no Hospital Materno Infantil, tá? Hoje eu sou concursada pela Secretaria de Saúde, trabalho no Hospital da Criança e também no Hospital Santa Lúcia, tá? Tô começando, já tem 8 meses que tô começando com o meu Instagram profissional. Essa é a minha primeira live, tá? Com a doutora Ana Carla, a gente está, né, inaugurando aí. E a ideia é fazer lives semanais com temas relativos à pediatria e à maternidade, tá bom? Então é isso. Pode começar, Aninha. Para quem não me conhece, eu sou Ana Carla, eu sou pediatra, eu sou alergista e imunologista. Eu e a Ju, a gente foi dupla durante muito tempo lá nos plantões do Santa Lúcia, agora a gente está um pouquinho afastada. Hoje em dia, eu sou concursada do HUB e estou no consultório também. E a gente vai estar aqui hoje esclarecendo as dúvidas de vocês. É um prazer, Ju, estar aqui. Ah, obrigado, o prazer é meu, viu, Ana? Ana Cláudia, Roberto. Então vamos lá. Vamos. Aninha, é o seguinte, explica para nós qual que é a diferença de alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose. Qual que é a diferença? Bom, vamos lá. Acho que o mais importante de tudo é deixar isso bem claro, né? Então vamos Uhum, esclarecer isso aí de uma vez. A alergia, como você bem disse, é a proteína do leite, né? Então o nosso sistema imune vai reconhecer essa proteína do leite como algo que vai ofender o nosso sistema. Então gera uma resposta para combater como se fosse um organismo estranho realmente, né? uhum, Já na intolerância à lactose, o nosso organismo ele não consegue digerir a lactose, que é o quê? Ele é o açúcar do leite. Então, a uhum, dificuldade é de digestão do açúcar. Então, a gente vai conversar daqui a pouco sobre os sintomas, né, que vão ser uhum. cada um relacionados a alguma coisa, a um sintoma, a uma característica específica, mas a diferença é essa. Um é a dificuldade na digestão do açúcar e o outro é o nosso sistema imune reconhecendo a proteína como algo que vai trazer algum malefício para o nosso organismo. Então, as respostas dadas vão ser diferentes. Ok, cada uma vai ter uma resposta diferente. Então, só para esclarecer aos pais, né, e às famílias que não existe alergia à lactose, que nem a gente já ouviu falar muito aí nos consultórios, né? Não existe, a alergia é à proteína. Como a doutora Ana Carla falou, o organismo ele vai reconhecer aquilo como um corpo estranho e vai fazer uma resposta imunológica em relação à proteína, tá? A lactose é um açúcar, então a resposta é diferente, tá? É um problema, na verdade, de defeito enzimático, né? O organismo não consegue digerir esse açúcar. Então, essa é a diferença. Então, é intolerância à lactose e alergia à proteína, tá A bom? partir de está todo mundo proibido de falar alergia à De a lactose. lactose. Por favor, gente, não fale alergia à lactose, não, pelo amor de Deus, me dá taquicardia quando eu escuto alergia à lactose. Me dá taquicardia, Jesus. Pois é, pois é. Então não existe, tá, pessoal? Oi, Ju, oi, Bruno, Leandro. Quais os principais sinais e sintomas, Aninha, que a gente vê em ambas? Isso. Então, como a gente falou na definição aí, né, a intolerância, por ser uma dificuldade de digestão,
ela vai gerar esses sintomas mais de má digestão realmente. Então, barriga distendida, muitos gases, às vezes vem uma diarreia em grande quantidade também. São esses sintomas mais gastrointestinais, né? Que vão estar relacionados aí à intolerância à lactose. Então, às vezes sintomas parecidos aí quando como a gente come demais, né? Enfia o pé na jaca. São sintomas mais ou menos parecidos dessa má digestão que vão ocorrer nos casos de intolerância à lactose. E aí, das Uhum. alergias à proteína, a gente entra aí nos dois grupos diferentes dos tipos de alergia, né? Tem aquelas alergias à proteína do leite, que são as reações imediatas, que a gente chama de IgE mediadas, que a gente vai ter aqueles casos que dão urticária, que são aquelas bolotas grandes na pele, vômitos intensos, crises de falta de ar, às vezes pode dar um pouquinho de diarreia, mas são esses sintomas que ocorrem ali logo após o contato com o leite, né? E Uhum. também a gente tem os sintomas que aí vai confundir um pouco, que são os sintomas gastrointestinais também da alergia à proteína, que são aqueles Uhum. casos das alergias que são as reações tardias, que a gente conhece como não IgE mediadas, que também tem esses sintomas que às vezes tem aquele neném que chora demais, que tem muita cólica, às vezes vem o cocô com sangue. São esses sintomas aí que às vezes acabam confundindo, no caso da intolerância, com a alergia ao leite, realmente. Então, Uhum. sintomas gastrointestinais, né, parecidos, mas um vai ser aí por dificuldade na digestão, então está relativamente perto do contato, né? Tomou o leite ali no mesmo dia já fica com aquela digestão ruim. No Uhum. caso das alergias que são tardias, a gente pode ter sintoma ali uma semana, né? Até 2 semanas quase depois do contato com o leite. Então, são sintomas aí realmente mais tardios e que às vezes acaba dificultando um pouco o nosso diagnóstico por esse, né, esse tempo aí que fica. Essa demora, né, de tempo, né, Aninha? E, Então, então, por exemplo, geralmente as IgEs não mediadas, que são aquelas alergias tardias, né, elas são, elas são um pouco confundidas com a intolerância à lactose, é isso? isso, esses são os Elas casos podem. que geram mais confusão realmente porque todos são sintomas de barriguinha, né? Uhum. A gente vai ter também que geralmente a intolerância aparece nas crianças maiorzinhas já. É incomum da gente ver bebê já com intolerância à lactose, né? E a Uhum. alergia ao leite a gente já vê nos nenéns pequenininhos. Então, aquela que Uhum. chora demais, tem muita cólica. Às vezes os refluxos podem estar associados aos quadros de alergia também. Então acaba confundindo os sintomas por essa apresentação aí dos dois serem gastrointestinais, realmente. Uhum. Entendi. Oi, Isabela e Juninho. Um beijo. É o seguinte, então, Aninha, então a APLV geralmente ela começa mais no início da infância e ela tem uma faixa etária para acabar ou não? Geralmente vai o quê? Até uns 3 anos, uns 2 anos? A grande maioria, ali 90% acaba se resolvendo até os 2 anos de idade. Né? São raros Uhum, casos que ainda persistem depois dos 3, depois dos 5, a gente praticamente já não vê realmente a persistência da alergia ao leite, né? Já nos casos de uhum, intolerância à lactose, é praticamente o oposto. À medida que vai crescendo, que a gente vai vendo o aparecimento maior dos casos realmente. Porque uhum, os casos de intolerância, como a gente sabe, né, eles são associados a essa, a gente gastando a enzima que faz essa digestão. Então, à medida que uhum. vai tendo essa diminuição da função da enzima, e vão aparecendo os casos de intolerância, e realmente. Entendi, entendi. Aninha, explica pra gente então como que é feito o diagnóstico dessas duas patologias. Bom, essa é a parte, eu acho que mais complicada aí, principalmente para as crianças, né? Que os exames não vão ajudar tanto a gente quanto a gente gostaria. Os exames de Uhum, alergia que a gente vê, né? Ou aqueles exames de fazer IgE no sangue, ou aquele de pingar as gotinhas no braço, esses aí são para as alergias que são as que eu falei de reação imediatas,
Então, no caso de Uhum. sintoma de barriguinha, não vai ajudar a gente, né? E para as alergias à proteína, que são de sintomas tardios, não tem nenhum exame que vai ajudar a gente, que é o que acaba deixando os pais até muito frustrados na hora, né? Uhum. Então, a gente tem que ir pela história clínica realmente, os sintomas que o paciente está apresentando, e se tiver essa suspeita, a gente tem que tirar o leite, e aí depois de um certo período ali, umas 4 semanas, a gente tenta reintroduzir novamente o leite. Se a criança voltar a apresentar os sintomas, nosso diagnóstico está confirmado, né? Caso a gente Entendi, o leite e ele continue apresentando sintomas, então não faz sentido. Não era culpa do leite que ele tinha aqueles sintomas. Então, entendi. na questão aí da alergia à proteína, fica essa coisa que, infelizmente, a gente não tem um exame que vai bater o martelo e definir pra gente. Então, a gente tem que Uhum. ter um pouquinho de paciência, tirar, ver se melhora, depois ter a coragem de voltar para ver se piora tudo de novo. Então é um pouquinho de paciência e realmente, né? Já nos casos de intolerância, a gente tem aquele exame que faz no laboratório, que fica bebendo aquele líquido horroroso, e depois a gente vê o resultado no sangue, se tem ou não a intolerância. E tem o teste Uhum. oral também, que faz o teste do hidrogênio expirado, e a Inspirado. gente Uhum. vê também o resultado, mas criança pequenininha raramente consegue fazer os exames, e até as crianças maiorzinhas acham muito sofrido também. Então, muitas vezes a Uhum. gente acaba tirando e vê se melhora, né? Toma leite sem Uhum. lactose e vamos ver se fica melhor. Se melhorou, Entendi. resolveu. Porque às vezes acaba muito sofrido, né? Fazer os exames. Geralmente criança não faz. Uma vez eu peguei um pai que pediu, né, insistiu bastante, mas a criança acabou não fazendo, porque realmente, esse que eu tô falando, gente, é o teste oral de tolerância, tá? Né, a lactose. Você tem que tomar um líquidozinho, tem que ficar um certo tempo no laboratório, e pelo menos eu acho que 2 a 3 horas, né, Aninha? Mais ou menos você tem que ficar no laboratório tomando esse líquido, e geralmente criança pequena, gente, não adianta, não vai beber, né? Então é bem complicado de fazer esse exame, tá? E tem o teste do hidrogênio expirado, né? Que você pode utilizar também, né? Para ver para tentar fazer, né, esse diagnóstico, né? Da intolerância à lactose, Ele é não um é exame, isso? fosse espirometria, né? Que é um exame de assoprar. Então tem que ser uma criança já maiorzinha para conseguir Uhum. fazer o sopro bonito. E mesmo criança maiorzinha, às vezes a gente não consegue que ele sopre adequadamente para fazer as curvas direitinho e poder ter um resultado confiável no exame. Então fica difícil. Entendi. Quando isso acontece, geralmente a gente suspende qualquer produto que tenha lactose, né? Isso E suspende durante 2 semanas, mais ou menos? isso, mais ou menos esse prazo, né? Que é um prazo da gente ver se os sintomas resolvem de vez, não ficar na dúvida, e também suspender um tempo mais curto e ficar na dúvida. E também não precisa suspender por muito mais tempo além disso, porque se for melhorar, vai melhorar. Senão não adianta ficar aí 2, 3 meses insistindo e a criança sem melhora. Entendi, entendi. E, Aninha, o tratamento nesses casos, como que é feito o tratamento da alergia à proteína e da intolerância? Bom, da intolerância a gente não tem um tratamento específico, né? O que a gente tem hoje em dia Uhum. que ajuda bastante são os remédios que ingerem a lactase, que é justamente essa enzima que está faltando, né? Então, agora a gente tem de fácil acesso aqui no Brasil, né? Até há poucos anos tinha que comprar fora, era uma confusão para conseguir, mas agora qualquer farmácia já tem, então acaba que deixa para a criança tomar quando for ter uma exposição maior, mas realmente não vai ter ali um tratamento realmente que resolva o problema de vez, né? A gente tem que ir manejando os sintomas aí devagarzinho realmente, né? Entendi, entendi. Nos casos da alergia, a gente tem os protocolos que a gente pode ir seguindo para ir tentando fazer uma dessensibilização no organismo,
né? O que está ficando bem famoso aí, que é o baked, que a gente começa a introdução dos alimentos assados, que quanto mais tempo a proteína fica no fogo, mais essa proteína vai quebrando, e com isso a gente tem um menor risco de gerar alergia Hum, na criança. Então a gente começa com alimentos bem assados, vai diminuindo o tempo de fogo à medida que a criança vai tolerando, para ir sensibilizando o organismo e ver se ela volta a aceitar bem essa proteína. entendi. Essa sensibilização, ela pode ser feita em casa. Pode, principalmente, né, nos casos das reações tardias, das não IgEs, como não tem um risco de fechar a garganta, não tem risco de anafilaxia, então são protocolos que a gente consegue com mais tranquilidade fazer em casa mesmo, porque não vai gerar nenhum risco à vida da criança. Então a gente Entendi. passar o cronograma, né, para os pais certinhos, para eles irem adaptando também da rotina da família, o que tem hábito de comer ou não, para ir introduzindo novamente a proteína. Uhum, entendi. E da mesma forma na intolerância, né, também, né? Você suspende e aí depois você pode ir utilizando, você pode ir, na verdade, começando com os alimentos, né, fracionados, né, com, assim, assim, num certo período, e depois, ou utilizando a lactase, né? Isso, vai dando, né, alimentos que contêm uma menor quantidade, né, de lactose, para ver se o organismo Uhum, vai readaptando e dar uma acordada aí na enzima, para ver se ela volta a funcionar direitinho. E aí vai entrando devagarzinho de volta aí depois de um tempo suspenso também. uhum, E entendi. um caso que a gente vê muito no pronto-socorro, inclusive, né, são as crianças que têm alguma diarreia aguda, o rotavírus, né? As gastrointestinais Uhum. acabam ficando como se fosse com uma intolerância secundária à lactose, né? Conta pra Uhum. mim, Judas, que você já pegou. Eu peguei alguns com diarreia persistente. Ah, eu não sei se eu estou errada. Se eu estiver errada, você pode me corrigir. Geralmente eu não suspendo o leite, não, a menos que a diarreia esteja persistente. Quando ela começa a se tornar persistente, aí eu oriento a família aí a suspender qualquer alimento com lactose, né, por pelo menos aí 2 a 4 semanas, né? Então, eu só faço quando a diarreia é um pouquinho mais persistente. Por quê? Porque a enzima lactase, ela fica no topo da vilosidade intestinal. Então, quando a criança tem a diarreia, o intestino, ele perde essa vilosidade, né? Ele fica liso. Então, ela faz uma intolerância, né, à lactose aí temporária. Então, não existe nada assim firmado que você tenha que suspender no primeiro momento, mas nas condutas de pronto-socorro que a gente vê, quando a diarreia está um pouco mais persistente, aí eu oriento a família a suspender de 2 a 4 semanas. Eu vou E, acompanhando aí nesse sentido, tá e bom? uma coisa que a gente acaba vendo bastante também é aquela criança que vai resolvendo o quadro de diarreia e muitas vezes Uhum. um dos poucos alimentos que a criança aceita quando está doentinha é o leite. É o leite, Então exatamente. começa a tomar leite, 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 e aí tem uma piora da diarreia, tudo de volta, né? Então, nesses casos, fica bem claro aí pra gente que realmente é essa dificuldade aí de absorção do leite que está causando a piora de novo da diarreia, né? Exatamente, exatamente. Aí, nesses casos, a gente pensa em uma suspensão temporária. E a gente sempre lembra a família, né, que é uma suspensão temporária, que às vezes os pais ficam bem angustiados, até para sempre tem que suspender. Não, gente, não é para sempre, é só enquanto o intestino ele se renova, né, e passa toda essa fase aí da gastroenterite, depois pode voltar novamente a dar o leite, né, de novo, não tem problema. Exatamente, só a barriguinha se recuperar e depois vida livre de novo. Vida livre de novo, vida que segue, né, Aninha? Pois é. Ô, Aninha, é o seguinte: tem alguns pais que mandaram algumas perguntinhas nas caixinhas. E uma Uhum. delas, né, eu vou te perguntar, tá? As alergias, elas duram para sempre? Não, raríssimas são as alergias,
Principalmente a alergia ao leite, é uma coisa que praticamente a gente não vê adulto com isso, né? Não é impossível, mas aí já são raros os casos, não é tão comum como é na infância. Então, essas Uhum, alergias alimentares, a grande maioria se resolve à medida que vai crescendo. Tem alguns alimentos, né, como os frutos do mar, as castanhas, essas costumam ser mais persistentes, mas como é o caso do leite que a gente está conversando aqui hoje, é dificílimo que persista até a vida adulta, realmente. entendi. Que bom. Então, papais não duram para sempre, só alguns que tem que ficar de olho, né? Como as castanhas, né? Crustáceos, não é isso? Frutos do mar, né? Isso. E tem que realmente ficar de olho. Ovo também não dura muito para sempre, Não não. É parecido com é mais leite, né? como leite, isso. De Entendi. uns 2, 3 anos já está se resolvendo também. E Ai, que uma bom. coisa importante também é não deixar de ter medo na hora de reintroduzir, né? Porque às vezes os Uhum. sintomas acabam que traumatizam a família inteira, e aí na hora que a gente quer tentar a reintrodução, a família fica ali um pouco com o pé atrás, com medo de voltar a passar por tudo aquilo que já tinha passado de novo. Então, é importante a gente fazer esse estímulo no sistema imune para não deixar essa alergia ir persistindo. Se a gente fica um tempão aí, mais de anos, sem tentar nada, aí o risco de persistência vai aumentando cada vez mais. Então a gente tem que estar sempre ali dando uma cutucadinha no nosso sistema imune para ele deixando de ser alérgico. Entendi, entendi. Mas sempre com acompanhamento médico, isso daí, né, Logo Aninha? isso, e até para saber o que reintroduzir, né? Quando reintroduzir essa ordem aí é muito importante para a gente também não vai do nada beber um copo de leite, que aí não tem quem aguente. Então tem que ser devagarzinho essa reintrodução também. Ok, ok. Alguns papais também perguntaram sobre se existe cura para alergia. Bom, a gente não chama bem de cura, né? A gente chama mais de Uhum, tolerância na maioria das vezes. Então, uhum, cura no fim das contas, cura, mas não costuma ser de uma hora para outra, né? Como a gente está falando. Então, é uma coisa que vai devagarzinho, a gente vai aos pouquinhos estimulando o sistema imune para o organismo ir deixando de ser alérgico. Então, a gente vai induzindo essa tolerância para chegar aí no finalmente da cura, realmente, que é a vida livre de volta. entendi. Aninha, quais as fórmulas que a gente pode estar usando para os pacientes com alergia à proteína do leite de vaca? A gente tem que, na verdade, depende se ele foi IgE mediado, se ele foi IgE não mediado. Aí depende, mas a primeira escolha seria o leite materno, né? Então, E, ou não. Sempre o com leite certeza, materno, né? leite Né? materno. Às vezes é difícil a mãe conseguir fazer a dieta de restrição, né? Porque é um período que Então já a tem mãe tem tanto. que fazer a dieta, né? Tem que fazer a dieta de restrição. Assim, a gente vê alguns casos onde a criança tolera a mãe comer o leite, né? Normalmente, mas quando é a criança que Uhum. vai comer, aí ela não tolera. Mas se a mãe está comendo e a criança está tolerando, a gente não precisa restringir da mãe. Mas se Entendi. aquele tá só no peito e tá apresentando sintoma de alergia, aí a gente tem que restringir da mãe, sim. E como já Uhum. é de muita mudança na vida, muita adaptação, às vezes tem mãe que não consegue realmente seguir a dieta. E aí a gente tem que lançar uma das fórmulas que a gente tem. Então, como você disse, né? Às vezes tem caso que a proteína de soja vai ajudar a gente realmente. Mas dependendo do tipo de sintoma, tem caso que a gente não pode entrar com a proteína de soja. Tem as proteínas as fórmulas que são de proteínas parcialmente hidrolisadas, as fórmulas que são extensamente hidrolisadas e as fórmulas que são só a proteína isolada, né? Então, isso que vai mudando é a quantidade de aminoácido que a gente tem ali na sequência para ver o tanto que a criança tolera, né, de absorver Uhum. esse tanto de proteína no fim das contas. E a gente tem as fórmulas com lactose e sem lactose também, para a gente ir adaptando a cada caso realmente. Entendi, entendi. E, Aninha, quando é que a gente faz o uso do leite à base de soja?
O leite à base de soja, ele pode ser usado nas Hum, reações imediatas. Então, aquelas uhum, crianças que têm as reações de pele, de vomitar, de falta de ar, esses a gente pode tranquilamente usar as proteínas de soja. Mas uhum. aquelas crianças que têm os sintomas de barriguinha, a gente já não pode usar a fórmula de soja porque o organismo reconhece como proteínas semelhantes e acaba reagindo também à soja. Então a gente tem que tirar tanto o leite de vaca quanto a soja. Quanto à soja, né? Entendi. Mas sempre lembrando que o leite à base de soja é só a partir dos 6 meses, né? Você não pode utilizar antes dos 6 meses, ou não tem nada a ver esse critério. Isso aí gera muita controvérsia. Quando a gente lê os Uhum, protocolos que são mais da parte da gastro, eles colocam esse a partir dos 6 meses. Alguns outros protocolos falam que não teria esse problema de idade, então isso acaba gerando alguma controvérsia. E se tiver algum endócrino ouvindo a gente aí, vai falar que a soja ainda pode trazer os malefícios aí hormonais, então a fórmula de soja sempre é um tema muito polêmico. Inclusive, teve um papai que perguntou aqui: meu filho recebeu fórmula à base de soja quando pequeno. Existe alguma chance de ele ter problemas hormonais? É. Tem? A gente, a gente tem visto hoje em dia que não acaba sendo, não, que chama, né, os disruptores neuroendócrinos aí. Uhum, Então, a maioria dos trabalhos não estão mostrando realmente essa associação, mas é um pé atrás que a gente pode ter de ficar realmente. Mas, graças a Deus, os protocolos atuais não estão mostrando que gera essas alterações hormonais no futuro, não, para a gente usar com tranquilidade, realmente. ai, que bom. Graças a Deus. Então, a gente fica mais tranquilo em relação a isso. Sim. Outra perguntinha também que eles fizeram aqui na caixinha é a criança com APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, tá, pessoal? Ela pode apresentar outros tipos de doença associadas? Não costuma a gente ver essa associação, não. Principalmente Uhum, de outras alergias alimentares, né? Tem muitos pais que vão ficando mais agoniados por conta dos sintomas, que são às vezes uhum, específicos. Então, vai, tira o leite de vaca, a soja, a carne, o ovo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E daqui a pouco o menino tá vivendo à base de luz só, quase. Então, a gente não costuma ver que seja grande essa associação de outras alergias associadas e também não vai ser uma criança que tem outros problemas no futuro. Às vezes, o que uhum, tem nos bebezinhos pequenos é que pode ser a primeira manifestação de uma criança mais alérgica. Então, às vezes, uma uhum, criança ter quadros de asma mais para frente, uma rinite alérgica, uhum. isso aí pode ter alguma associação. Mas ali no momento da alergia, né, a gente não vê que aumenta o risco de outra coisa, não. Entendi, perfeito, perfeito. É, é necessário retardar a exposição da criança com APLV a outros alimentos alergênicos, como ovos e castanhas? Outra pergunta dos pais. De jeito nenhum. É até importante a gente falar da tal da janela imunológica, né? Que a gente tem esse Uhum, período dos 6 aos 9, 11 meses, que o organismo é mais tolerante à exposição de novos alimentos. Então, a gente tem que aproveitar essa fase para introduzir o máximo de alimentos possíveis, principalmente esses alimentos mais alergênicos, os peixes, as uhum. oleaginosas, os frutos do mar em geral. Então, a gente tem que aproveitar essa oportunidade e não deve retardar a introdução de nenhum tipo de alimento específico, não. Até para Ah, não nenhuma deficiência nutricional para a criança, né? Já vai estar com leite restrito, que é uma fonte importante de cálcio e de outros nutrientes, então a gente não pode sair restringindo mais a vida ainda, que pode ter um prejuízo nutricional muito grande aí. perfeito, perfeito. Essas crianças, Aninha, que não fazem uso de leite de jeito nenhum e nem derivados, elas precisam fazer reposição de cálcio? Sim, com certeza. A gente tem que fazer Uhum, essa posição e no caso das mães também, não esquecer delas, né? Se a mãe tiver fazendo hum, dieta de restrição, também tem que repor o cálcio para as mães.
Então é Hum. importantíssimo fazer essa reposição às crianças, né? Em desenvolvimento, precisando crescer adequadamente, a gente não pode deixar ficar sem o cálcio. E a mãe que está amamentando, que já perde, né, muitos nutrientes por conta da amamentação, ela precisa muito ser suplementada também. Ah, bom saber, ótimo. E, Ani, em relação à vacinação, é, as crianças que têm alergia à proteína do leite, têm restrição a algum tipo de vacina? Não, É, tem. não, né? Depende, se for sintomas de barriguinha, às vezes, em alguns casos, a gente pode ter restrição em relação ao rotavírus. E muitas Uhum, vezes a vacina de rotavírus também acaba confundindo com sintomas de alergia ao leite. Então é importante a uhum, gente tentar associar se esses sintomas também não são relativos só à vacina e não tem nada a ver com leite, mas se a criança tem, né, já alguma intolerância, alguma alergia aí com sintoma gastrointestinal, em alguns casos a gente tem que restringir a vacina do rotavírus, realmente. E até em alguns anos atrás aí a gente teve um lote de vacina de tríplice viral que veio com leite também, não sei se você lembra, eu que lembro. foi uma confusão, né? Nossa. Porque muita gente não foi devidamente avisado, e à medida que os casos foram aparecendo, que aí o governo informou realmente que tinha esse lote que veio com leite. Então a gente tem que estar sempre atento a esses novos lotes de vacina, se não vai vir nenhuma outra impedimento aí para as crianças alérgicas. Mas a princípio a do leite a gente tem que ficar de olho só no rotavírus, realmente. Só no rotavírus, mas naquelas crianças que têm alterações gastrointestinais, né? Isso, não Somente de pele ou respiratório, não, né? precisa de nenhuma restrição especial, não. E também Ok. não tem muito pai que chega, né, no consultório achando que a da febre amarela vai ter relação, mas isso aí da febre amarela é só questão do ovo. Com leite não tem nenhuma relação realmente. Uhum. É, muitos pais perguntam para mim também, doutora, meu filho pode vacinar contra a febre amarela? Ele tem APLV, ele pode vacinar? É que fique bem claro que a febre amarela, a restrição é apenas com aquelas crianças alérgicas a ovo, tá? Né, Aninha? Só Isso, ovo, leite de jeito nenhum, tá bom? isso. Então, que os papais fiquem bem esclarecidos em relação a isso, tá? Outra dúvida é o seguinte: meu filho tem APLV, ele pode frequentar a escola? Poder pode, né? Pode. Mas aí Aham. vai de conversa com a escola, né, de explicar realmente a gravidade da reação da criança, para a escola se conscientizar, Uhum. fazer realmente, né, uma dieta ali separada para a criança. O fator Uhum. complicador aí é o tal do compartilhar o lanchinho também, né, que Ficou mudo. Pronto, pronto, agora voltou. não. Num piscar de olhos que a professora dá, o menino já enfiou a mão na lancheira do outro e às vezes a gente tem reações graves por conta disso. Então, vai muito de conscientização, né, das crianças maiorzinhas, explicar para elas já que elas não podem realmente e de conversar Uhum. bastante na escola para a gente não ter realmente essa, essa introdução cruzada aí de outras crianças, realmente. Mas poder pode, né? Mas vai aí Mas sempre do tem que quanto, tomar muito. muito cuidado e o quanto o coração da mãe aguenta aí, né? Nisso. Não, com certeza. Agora, Aninha, o que eu tenho visto assim muito nos prontos-socorros, eu nunca peguei um caso assim de casos de anafilaxia por leite. Eu tenho visto mais assim, por frutos do mar, castanha, né, amendoim, né? Uma vez eu peguei no pronto-socorro, né, quadros muito severos de anafilaxia, né, de angioedema, né, por conta desses alimentos. O leite, ele tem uma taxa menor mesmo, né, de porcentagem de prevalência de anafilaxia, né? E é que sim. E uma coisa também é porque o leite está ficando famoso, né? Como um Uhum. potencial
alergia. Então, as mães acabam que estão introduzindo com mais cuidado também. E ali no primeiro sinal já corre para o pronto-socorro, já dá um remédio, já liga para o pediatra. Então a gente às vezes está tendo esse cuidado maior aí com o leite também na exposição. Né? Mas Entendi. ele tem uma taxa um pouquinho menor em comparação aos outros, a gente acaba vendo menos. Mas infelizmente tem ainda. Não, tem bastante. Eu peguei vários casos com amendoim, com castanha, com camarão, assim, coisas horríveis mesmo. É, De fechar realmente a glote mesmo. e as castanhas acabam passando um pouco desapercebidas, né? Às vezes é um pãozinho que tá comendo e nem se atentou ao fato de que tinha castanhas, né? Teve uma vez que eu peguei uma lá no Santa Lúcia mesmo, que o menino tava fazendo um pãozinho na escola. Era a atividade da escola fazer um pãozinho. E quando viram, foi anafilaxia castanha também. Então, acaba que a castanha aqui pra gente, ela, né, ela passa mais desapercebido. Lá nos Estados Unidos, amendoim nem entra nas escolas, porque a prevalência dele já é maior. Então, Já é mais cada alta, né? um vai se adaptando aí à sua realidade também. Entendi. E outra coisa, Aninha, uma mãe perguntou também, o primeiro filho tem alergia alimentar, tem alergia ao leite, e ela está grávida do segundo filho. É preciso fazer alguma coisa para evitar que esse segundo filho tenha alergia, ou ela pode ter uma dieta normal, uma dieta, sei lá, equilibrada, né? Não precisa restrição de alimentação, não, né? Inclusive, ela deve comer coisas com leite. Quanto a gente tem já os estudos mostrando que quando a mãe faz essa restrição na gestação, aumenta o risco do neném vir a ser alérgico. Então, ela Uhum. respirar fundo, criar coragem, comer tudo de toda uma alimentação bem variada mesmo, para ter o menor risco da criança vir a ser alérgica. Nada na gravidez deve ser restrito pensando nisso, de evitar alergias no neném. Entendi, entendi. Isso daí é muito importante, porque às vezes muitas mães perguntam isso pra gente, até no Uhum. pronto-socorro, sabe? Ah, meu filho tem a pele V, tem alergia ao leite, eu tô grávida do segundo filho, né? Eu preciso evitar comer alguma coisa, então não há essa necessidade, né? É até importante que ela tenha uma alimentação equilibrada, variada, para que isso realmente não aconteça, E, né? Então, e muito importante de saber. às vezes gera um trauma psicológico, né? De ver ali o neném sofrendo, a mãe não quer de jeito nenhum que o segundo filho sofra, ela já vai retirando tudo que vê pela frente e isso só aumenta o risco do neném vir a ser alérgico realmente. Então, super importante de não fazer nenhuma restrição desnecessária. Uhum, eu achei super importante, super válida esse questionamento, né? Outra coisa também, Aninha, que eu queria te perguntar, por exemplo, assim, em relação a rótulos, né? Os pais têm que ficar realmente de olho nos rótulos dos alimentos dos filhos, né? Que aspectos que ele tem que ficar mais atento? Então, isso varia muito também, né, de criança para criança. Tem criança que Uhum, aquele pode conter, contém traços, aquilo tem criança que já não tolera, né? Tem criança que uhum, realmente já tolera mais um pouquinho e aquilo ali pode ir mais tranquilo. Então, vai uhum, depender de quão paranoico tem que ser com essa leitura dos rótulos realmente. E agora uhum, tem uns 2 anos, mais ou menos, tem essa nova lei que obriga a escrever se realmente tem leites, traços. Não tem só aqueles nomes científicos que a gente tinha que passar uma lista enorme para os pais para eles uhum, aprenderem o que era cada coisa que podia significar leite lá, né? Então agora, uhum. graças a essa lei, vem melhor escrito se contém leite ou os principais alérgenos aí, realmente. Então, É, tem que ter esse cuidado aí, é individualizado realmente. Tem criança que às vezes a gente precisa trocar a esponja, trocar os utensílios de casa, deixar tudo separado. Então, esse grau aí de restrição a gente tem que ir vendo individualizado realmente, para também não ter cuidados além do necessário e complicar mais a vida ainda, que já é muito difícil, né? A vida da criança que é restrita ao leite. Então,
a gente tentar complicar o mínimo possível. Entendi, entendi. Eu achei muito interessante porque ele fala, inclusive, a Sociedade de Pediatria, ele fala que tem algumas proteínas que são bem específicas que os pais têm que ficar de olho, né? Que é a caseína, né? A alfa-lactoalbumina, não é isso? A beta-lactoglobulina, né? E a lactose, na verdade, que é o açúcar, né? Não é uma proteína, né? São as principais, que é o que a gente está realmente informando aqui sobre essas duas patologias, Isso, então, né? aí hoje, antes vi escrito lá no rótulo, beta-lactoalbumina. Os pais tinham que aprender esses nomes confusos, né? Então agora a gente está tendo já um pouquinho mais esclarecido aí para facilitar um pouquinho a vida também. Mas a gente acaba Uhum. tendo mais essas proteínas até na hora dos exames também, das reações imediatas. E a caseína, por exemplo, representa uma maior persistência ainda da alergia. Então, quando ela vai caindo, a gente vê que a criança já está começando a resolver sua alergia, né? A beta, por exemplo, ela não está presente no leite da mãe. Então, tem algumas diferenças aí entre elas que a gente consegue também vendo o grau de tolerância da criança. Perfeito, perfeito. Aninha, é isso. Eu adorei, assim, foi um tema que a gente abriu e eu achei, assim, de uma extrema relevância, até porque nos consultórios a gente é muito questionado em relação a isso, tá? Eu aprendi muito, tá, Ah, agora com você. Muitíssimo obrigada, viu? Eu queria muito agradecer, tá certo, a oportunidade de você estar aqui, tá bom? E eu queria agradecer, pessoal. Oi, Lucinha, Cida. Queria deixar aberto aí para o pessoal alguma pergunta, alguma dúvida. isso. Vocês querem? Importante também a gente ter essa adesão dos pediatras gerais, né? Porque a criança tá lá com o pediatra geral, então o pediatra sair restringindo tudo, assim que vê qualquer sintomas também, a gente não pode ter isso acontecendo, né? Então é muito importante a gente difundir também para os colegas médicos também, não fazerem essa restrição desnecessária, né? Sim, sim. Porque o leite, ele tem um componente muito social na nossa vida também, né? Então, uma criança que está restrita ao leite dificulta a ida para a escola, para ir numa festinha é outra confusão. Então, né, os pais vão ficando com a vida muito restrita também por conta dessa restrição do leite. Então, a gente tem que ter muita consciência na hora de retirar o leite, não sair retirando sem necessidade realmente, para não complicar demais a vida, né? Isso é muito É, e importante ne- também. isso é muito importante, uma colocação muito importante, porque sofre a criança, né? Também sofrem os pais. É uma Uhum. situação muito estressante. Então, fica esse alerta, né? Até para os colegas não estarem suspendendo aí de uma maneira inadvertida, né? Ou equivocada o leite, né? Porque realmente você traz uma mudança, né? De dinâmica familiar muito grande por conta, né, de uma retirada de um produto, às vezes, que não tem nem necessidade de ser feito, né? Exatamente. Então, é Então é muita isso. conscientização aí. Eu agradeço muito esse nosso bate-papo aqui, Ju. Foi Ah, ótimo. eu que agradeço. Vamos repetir mais vezes com outros temas. Tá bom? Nossa Eu, dupla que sempre dá certo, né, Ju? sempre que dá certo. Eu tô com saudade de você, viu? Então, Viu? Gente, foi o aniversário da Aninha esses dias, tá? Viu? Parabéns, tá bom? Desejo muitas felicidades para você. Você é uma amiga e uma dupla e tanto. Que você seja muito feliz, tá muito bom? amei E nosso que bate-papo. eu também adorei nosso bate-papo, esclareceu muitas dúvidas dos pais que eles me mandaram também aqui, tá? E obrigada pela oportunidade. Agradecer todo mundo aqui que tá mandando, né? Os comentários. Muita gente, Adri, Neuza, Leti, Isso. né? Oi, boa Luci, noite a todos. todos os Lucinha, comentários aqui. Muito obrigada, gente, por terem um assistido aí. beijo, Carol, Se tiverem mais né?
Dúvidas podem mandar ou no meu direct ou no da Ju mesmo. A gente vai Isso. respondendo vocês também. E a gente vai deixar salvo, né, a live para quem não conseguir Vamos. assistir depois também. Quem viu só um pedacinho, entrou aí no final, a gente vai deixar salvo também para vocês assistirem depois. Tá bom? Um beijo, pessoal. Beijo, Viu gente. alguma dúvida? Não, né? Alguma Acho, dúvida? acho que por enquanto não. Depois eles mandam qualquer coisa também. Tá certo. Beleza, Aninha. Obrigada Um pelo beijo, pessoal. um beijo, boa noite. Boa noite, Aninha. Um beijo. Fica com Deus. Deus também. Tchau. Obrigada. Tchau, um beijo. Beijo.